Eles estão estudando para justamente criar uma espécie evolutiva do ser humano. Eles já criaram. Começou a nascer a partir do ano 2000. Se você pegar as crianças que estão nascendo a partir do ano 2000, elas são diferentes, né? Primeiro que nós temos um osso no meio da cabeça que tem a forma de uma borboleta, chamado de esfenoide. Cada vez que a humanidade deu um salto quântico do Australopithecus para o Habilis, do Habilis para o Erectus, do Erectus para o Sapiens, do Sapiens para o Sapiens sapiens, que somos nós, esse osso inclina. E ele, a partir do ano 2000, começaram a nascer crianças com uma inclinação diferente. Todos os dentes encavalados, a boca é pequena para o número de dentes que tem, porque mudou a angulação do esfenoide. Isso já está mapeado no mundo inteiro, tá? Essas crianças que estão nascendo, elas não são como nós, que temos medo da própria sombra. A gente bota a sombra embaixo do tapete, né? Põe todos os cadáveres dentro do armário e você não quer enfrentar. Porque a gente não está preparado, não tem maturidade para enfrentar os cadáveres, os fantasmas do nosso passado. Essas crianças que começaram a nascer no ano 2000, elas já têm menos medo da própria sombra. Por isso que esse sistema límbico já mais evoluído atrai essas crianças que têm mais maturidade. Entendeu? Esses são os híbridos. Entendi. Então, o híbrido que a gente espera ver, que é aquela coisa do olho puxado, maior... Ah, não. Isso não vai acontecer? Não, talvez aconteça daqui a uns 200 anos. Por enquanto, são crianças. Uma inteligência maior, uma dotação para a música maior. Elas têm mais acesso a coisas que elas foram em outras encarnações, né, porque elas já nascem com potencial maior. Nós temos 3 tipos de inteligência, né, Alexandre? A racional, que é do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, matemática, linguística, operacional. A emocional, que está no lado direito do nosso cérebro, que são as nossas capacidades e a nossa relação intrapessoal e interpessoal, que é o lado criativo, o lado intuitivo, e a inteligência espiritual, que é aquela que você sabe que existe alguma coisa além do campo físico e você se relaciona com ela, né? Essas crianças estão nascendo com as 3 inteligências superiores. Não é só criança cristal que está nascendo, está nascendo criança normal, criança de encarnação compulsória, ou seja, aquele espírito tem que encarnar, não quer, vai de livre espancada à vontade, nasce porque tem que nascer mesmo, mas estão nascendo muitas crianças cristais, que é justamente para quando a gente entrar na terceira década do ano 2000, essas crianças começarem a ter comando no mundo. E essas crianças vão fazer a diferença, porque elas pensam diferentes. A maioria delas hoje amam a natureza, algumas já não querem comer carne de jeito nenhum, têm mais resiliência, compartilham mais, não são tão apegadas. Então essa é a mudança que a sociedade não muda de fora para dentro e de cima para baixo, ela muda de dentro para fora e de baixo para cima. Por isso que Jesus nasceu entre os pobres e não entre os ricos. Porque ele tinha que fazer a mudança dentro do povo. Não chegando de fora, eu sou o teu Deus, me adora. Isso é bobagem, porque você não vai ouvir. Mas ele veio dentro para mudar de dentro para fora e de baixo para cima. E essas crianças são a base do novo mundo. Elas estão aí para fazer a diferença. Tá, eu queria comentar só aqui. A gente recebeu um relato no nosso e-mail, também no nosso canal, de uma mãe que ela estava grávida. Ela fez todos os exames lá de pré-natal, de acompanhamento da gravidez e tal, não sei o quê. E aí, teve uma noite em que ela alegou que foi abduzida, é o que ela entende, e o bebê sumiu do útero dela. Ela mandou esse relato pra gente. Foi. E aí, depois ela foi pro hospital e tal, não sei o quê, o hospital falou, olha, você nunca esteve grávida. Mas ela levou os exames, e ela falou, olha, eu estava grávida até uma semana atrás, como que é possível? Ele falou, é um erro, não sei o quê, babá. E ela tem certeza que foi o que aconteceu, que o bebê híbrido dela, porque ela disse que ela sentia forças diferentes dentro dela mesma e tal, e aí quando esse bebê foi tirado dela, assim, é como se nunca tivesse acontecido clinicamente, mas ela tem os documentos de quando ela estava grávida efetivamente. Você consegue comentar um pouco desse caso? É muito frequente, porque as mulheres, elas não cedem apenas o óvulo, né? Elas cedem também a hospedagem. E eles costumam tirar no primeiro trimestre esse feto, tá?
A criança híbrida e o que são realmente de fora do planeta Terra, eles precisam de 7 meses e meio de gestação no máximo, não precisam mais do que isso. Então, aquele prematuro que já nasce forte, abre o olho e segura a cabeça, porque a criança hoje já nasce com uma maturidade neuropsicomotora maior. Então, antigamente o bebê só ia identificar som depois de um tempo, hoje ele nasce, ele já vira a cabeça na direção do som, ele já segura a cabeça, né? Essas crianças são retiradas no primeiro trimestre mesmo, cada vez que eles colocam um híbrido, porque a gente fala, é para colonizar a Terra. Não, não é só a Terra. Né? Existem outros planetas que estão recebendo crianças híbridas da Terra. O planeta Terra tem um DNA raiz de muitas espécies da nossa galáxia. Então, o trabalho que você fala, é híbrido só para o planeta Terra. Não, não é. São híbridos para vários planetas que, assim como a Terra, também vão passar por um momento de regeneração. Então, você vê crianças que são mais reptilianas, crianças que são mais insetoides ou mais zeta-reticulianas. Né? Existe um vídeo interessantíssimo que até estava na internet, eu não sei se ainda está, mas o Marco Antônio Petit, que é um excepcional ufólogo brasileiro, talvez o maior de todos em termos de nível de pesquisa de livros escritos, e são 2 irmãos norte-americanos, o John e o James, né, que eram abduzidos desde pequeno. E o John, eles mostram o John durante as sessões de hipnose, aquele horror, xingando, chutando, blá, blá, blá. Aí termina esse vídeo, né, o John chorando, e ele fala, nunca mais me levaram, né? Na última vez que eu estive com eles, o Grey colocou um bebê no meu colo, e me falou por telepatia, assim, ele é seu filho, e eu olhei para ele, ele é um ser híbrido entre nós, humanos, e os Greys. E aí entraram crianças na sala e a mais velha era uma menina, tinha cabelo claro. E ela, por telepatia, falou para mim, está tudo bem, papai, muito obrigada. E ele chora copiosamente. E isso são muitos relatos. Você pega estudos do Johnny Mack, um psiquiatra de Harvard, que quase perdeu a possibilidade de ser médico por causa dos processos que ele respondeu, que ele começou a pegar pessoas que chegavam para ele com relatos anômalos de abduções, submetia a hipnose e começou a pegar relatos malucos. E ele falou, não, isso é abdução. Se ele tivesse falado síndrome de abdução, clinicamente, medicamente não teria problema, cientificamente teria problema. Mas ele foi aberto à abdução e ele começou a estudar. E ele foi o maior exponencial científico desse estudo mesmo, no mundo, né? Tem um documentário chamado Taken, que não tem nada a ver com a série do Spielberg, que ali você encontra relatos de várias pessoas que foram estudadas pelo Johnny Mack, falando das suas experiências, de como os filhos eram retirados, né? E do contato que eles tinham com esses filhos, né? Tem um abduzido brasileiro chamado Marcos Cabral, do Rio de Janeiro, que ele relata o amor que ele tinha pelas crianças híbridas que tinham o espermatozoide dele. Então, existe, assim, não tem como você alienar, não é, o humano que faz parte desse processo nova raça humana ou novas raças galácticas. Porque existe um link emocional. Tem muitas mulheres que sonham, Alexandre, que estão na nave amamentando crianças. E o David Jacobs, que é o maior pesquisador do mundo de abduzidos, ele tem uma casuística de mais de 1.400 casos, vários livros escritos, ele diz que as mães, existem mulheres que são levadas à nave para ensinar sentimento para essas crianças, porque existem civilizações que perderam a capacidade emocional. Trabalharam tanto o lado esquerdo do cérebro que perderam a capacidade emocional. E os humanos são muito importantes, ainda que sejamos muito imaturos, mas nós somos muito importantes para ensinar essas civilizações a voltar. Qual é o nome disso que você está sentindo? É raiva. Qual é o nome disso que você está sentindo? É amor. Então, são mulheres e homens que são levados para a nave para trabalhar com essas crianças híbridas para ensinar para elas o nome do sentimento. Isso que você sente é isto. Se a gente for considerar o caso do homem em si, tudo bem, você está retirando lá o esperma, aí você vai tirar uma gota de esperma que você pode gerar reflorestar um planeta inteiro. Tem pré-requisitos, porque o espermatozoide tem que ser uma energia quântica, um campo quântico adequado. Você não consegue fazer hibridização com espermatozoides que não tem um campo quântico adequado. Então, o homem produz milhões de espermatozoides, mas alguns estão vitalizados, prontos para gerar vida. A maioria não. Não, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, no caso dessa mulher que ela mandou esse relato pra gente, ela mandou um relato, assim, bem completo, bem claro, né? E ela, aparentemente, ela estava perturbada, porque, assim, claro, ninguém acredita nela. Sim.
ela tem os documentos do antes e depois, ela sentiu, ela soube, ela esteve grávida efetivamente, o bebê sumiu. Então, assim, é um processo que é muito traumático. Assim. Como que Muito fica uma situação para uma mãe como essa? É terrível, é terrível. É porque alguém que você gerou e não é seu. E a gente fala, na Casa do Consolador, que é o centro espiritualista que eu fundei há 30 anos atrás, nós temos 240 casos estudados. Até a Margarete Áquila, que é a nossa neurocientista de plantão, né, psicanalista, tal, hipnóloga, que faz o estudo desses casos. A mulher fica desesperada, porque é o filho dela, ela sente aquela, sabe, o ninho vazio, né? É bem difícil, tem mulheres que ficam muito presas nisso. Outras não, outras se libertam com mais facilidade, mas existem mulheres que, principalmente como esse caso, que ninguém acredita nela, né? E ela tinha documentação que provava que ela estava grávida. Uhum. A gente vê isso frequente, isso não é raro não, o que ela está passando. Mas não é cruel demais isso? Então, não é cruel pelo seguinte, antes de você encarnar, você assume que você vai fazer parte do projeto. Porque são geralmente espíritos que têm um compromisso coletivo maior. E eu devo ter um bruto compromisso coletivo. Né? Então, quando você passa, voluntariamente você aceita fazer parte desse trabalho, de estar entre os abduzidos, você sabe que você vai fazer parte de um projeto científico para criar seres com capacidade evolutiva para colonizar planetas distantes ou melhorar a civilização terrícola do nosso planeta. O problema é que você não lembra que você fez esse acordo, então dói. É por isso que nós temos que trabalhar o desapego, porque não adianta você... Eles não... Existe uma norma, né? ET não é... A maior parte dos ETs que eu conheço não são emocionais. Entendeu? É o trabalho, é aquilo, é o projeto. A gente se atém ao projeto. Interessante. Mas assim, eles são capazes de entender que Total. Sim, porque eles também têm família, eles também têm filhos. Agora, é aquela coisa, você é capaz de se desapegar? Porque a gente não é abandonado por eles. Eles trabalham a nossa mente na nave. Entendeu? Nós temos N opções de aprendizado na nave. Mas existem pessoas que são mais apegadas. No caso dela, quer dizer, imagina, você tem exames que provam que você está grávida. Aí some o bebê. Você não lembra de ter abortado esse bebê. E você escuta que a gravidez não existiu? Era uma gravidez psicológica. Então, isso é horrível, porque... quando é dito para você que você não está falando a verdade, você está falando a sua verdade, existe um choque intenso, o ego sofre pra caramba. Além de você sentir que você perdeu alguém que estava dentro de você, que você desejava. Né? Mas isso, eles trabalham muito a nossa mente. A maioria das mulheres e dos homens entendem muito bem e passam a vida normalmente com isso. Algumas não, então eles trabalham o máximo possível, mas o desapego é importante, a gente tem que trabalhar o desapego, porque não é nosso. O filho não é nosso. Nós somos apenas um campo de passagem. Você é um útero, como eles têm incubadoras. Depois que eles tiram da mulher, a criança é desenvolvida numa incubadora ultra sofisticada, que é um ambiente uterino perfeito, onde ela cresce, telepaticamente ela recebe tudo que ela precisa, de carinho, de conforto, de amor. Né? A mãe que a gerou tem acesso a ela, até uma certa idade, ela tem acesso a ela, mas não é nosso. Mesmo as crianças que a gente gera aqui na Terra não são nossos. O filho, ele está seu, mas ele não é seu. São espíritos independentes. Eu acho que assim faz total sentido. Eu consigo entender esse ponto de vista. Mas é que para a mãe em si, né? E se é tão frequente, porque assim, se chegou na gente isso, se chegou um depoimento tão detalhado, acho que foi por causa da live que a gente fez com... Acho que foi com o Edson. Foi com o Edson. Primeiro ela mandou uma mensagem no chat, depois ela mandou um e-mail, assim, detalhando bem, assim, todo o processo e tal. Mas aí, vamos tentar entender uma coisa. Você, de certa forma, você gera uma contribuição constante para uma raça específica? Não, é a confederação. A confederação dos planetas dessa galáxia chama Confederação Galáctica. Sim. Alguns dizem Federação Galáctica, mas é um conjunto de planetas muito mais evoluídos do que a Terra, já são bem avançados, não apenas tecnologicamente, mas moral e eticamente. Né? Eles coordenam toda uma movimentação de planetas, de civilizações. Então, no braço de Órion, a Terra é a bola da vez.
A gente é que vai transitar de nível, porque vamos combinar, não dá para continuar do jeito que está, né? Nós vamos acabar com o planeta. Então, o foco no braço de Órion é a Terra. Mas a galáxia é gigantesca. Existem muitos planetas em situações piores do que a Terra. Né? Planetas que já entraram na regeneração. E esse trabalho é feito para todos esses planetas. Tudo escola, que vai receber híbridos. Então, num planeta que tem, por exemplo, a raça adâmica como a predominante, a Terra é um provedor, vamos dizer assim, genético, por causa do nosso mapa genético, que é um cadinho de toda essa galáxia, tá? Então, não, pode falar, Guru. Se a gente for para classificar, para entender, um que você, do espaço, assim, um bem inferior e um bem superior, só para a gente ter uma ideia. Plutão é um planeta prisão. Plutão, que vira planeta, sai de ser planeta, né? É um planeta prisão, os espíritos piores estão lá, tá? Então, do nosso sistema solar. Você pode dizer até que os que já moraram na Terra e são ruins sim, puderam ter... Sim, é um planeta prisão do sistema solar. Rola uma história, que eu não vou falar o nome desse cidadão aqui, porque o YouTube não gosta, que tinha um bigodinho. Pois assim. É, esse, então, não é o Charlie Chaplin, não é o Charlie Chaplin, Ele foi para lá. Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele foi para lá. Em compensação, você tem Vênus, por exemplo, que é um planeta muito mais avançado. Lá já não tem mais corpo físico, né? Eles já são só espírito, não precisam mais encarnar. É um planeta quase feliz já, que está muito mais avançado do que a gente. E um que é feliz mesmo, que é totalmente... o Sol, né? O Sol é um planeta feliz. O Sol né? é só alegria. O Sol é só alegria, porque você fala, né? O pessoal de Júpiter, Saturno, cara, é planeta gasoso, não pense em vida lá. O que tem vida é nos anéis de Saturno, nos sóis, né? Você vê Júpiter, tem um sistema solar só dele, né? O dia que ele encandecer e virar Sol, porque hoje Júpiter já passa o dobro da energia que ele recebe do Sol. Então ele já é um Sol, ele vai virar um Sol de verdade. Ele já tem um sistema solar dele, já tem as luas, e a gente já tem provas de existência nessas luas, principalmente Europa, né? E Saturno é um outro planeta gasoso, que a gente sabe que nos anéis de Saturno você tem muita coisa que rola lá, deve ter muita encrenca naqueles anéis. Nas luas também, são planetas gasosos, então não dá para você pensar encarnados em planetas gasosos, não existe, mas nas luas sim. Agora, Marte, por exemplo, que é um planeta sólido, pelo que a gente sabe, se autodestruiu, né? Destruiu a civilização com uma guerra nuclear pesada, e hoje quem vive lá é intraterreno, né? É um planeta de regeneração, quer dizer, vibracionalmente ele está melhor do que a Terra, mas eles ainda estão em recuperação. Eles não conseguiram ainda voltar a ter um planeta habitável na sua totalidade. Já Vênus é um planeta onde os espíritos são completamente liberados, já não tem mais karma nenhum para saudar, não encarnam mais, estão em pleno processo evolutivo, é o que você chama de planeta feliz. Eles não têm mais karmas e não têm mais provas. Ali é só concretização de ideais, né? Então eles são espíritos co-criadores mesmo.